Então, nós vamos fazer agora, vou explicar para vocês as atividades avaliativas, a atividade avaliativa de português, né? Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Quem já realizou essa atividade? Quem terminou? Todo mundo já começou a fazer? Eu ainda não fiz a atividade. Tá, Eu terminei todas, eu não vou fazer com vocês, tá? Vocês que vão fazer as respostas. A professora vai explicar, vai fazer a leitura, explicar as questões e vocês que vão realizar, ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Atividade avaliativa de português. Nós temos aqui o texto, o dono da bola. Vai lá, espera só um pouquinho, pessoal. O dono da bola, um texto de Ruth Rocha. Geralmente, quando aparece o nome de uma pessoa após o título de um texto, é a autora, tá? Ou o autor, no caso de um nome masculino. Então, o texto diz o seguinte: o nosso time estava cheio de amigos. O que nós não tínhamos era bola de futebol. Só bola de meia, mas não é a mesma coisa. Bom mesmo é a bola de couro, como a do Caloca. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu tô meio cegueta. Mas toda vez que íamos jogar, acontecia a mesma coisa. Jogar com o Caloca acontecia a mesma coisa. E era só o juiz marcar qualquer falta do Caloca que ele gritava logo: assim eu não jogo mais, dá aqui minha bola. Ah, Caloca, não vai embora, tem espírito esportivo, jogo é jogo. Espírito esportivo nada, berrava Caloca. E não me chame de Caloca, meu nome é Carlos Alberto. E assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo. A coisa começou a complicar mesmo quando resolvemos entrar no campeonato do nosso bairro. Nós precisávamos treinar com bola de verdade para não estranhar na hora do jogo. Mas os treinos nunca chegavam ao fim. Carlos Alberto estava sempre procurando encrenca. Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo. Se eu não for o capitão do time, vou embora. Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola. E quando não se fazia o que ele queria, já sabe, levava a bola embora e adeus treino. Catapimba, que era o secretário do clube, resolveu fazer uma reunião. Esta reunião é para resolver o caso do Carlos Alberto. Cada vez que ele se zanga, carrega a bola e acaba com o treino. Carlos Alberto pulou vermelhinho de raiva. A bola é minha, eu carrego quantas vezes eu quiser. Pois é isso mesmo, disse o Beto zangado. É por isso que nós não vamos ganhar campeonato nenhum. Pois, azar de vocês, eu não jogo mais nessa droga de time que nem bola tem. E Caloca saiu pisando duro, com a bola debaixo do braço. Aí, Carlos Alberto resolveu jogar bola sozinho. Nós passávamos pela casa dele e víamos. Ele batia a bola com a parede. Acho que a parede era o único amigo que ele tinha. Mas eu acho que jogar com a parede não deve ser muito divertido. Porque depois de 3 dias, o Carlos Alberto não aguentou mais. Apareceu lá no campinho. Se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha bola. Carlos Alberto estava outro, jogava direitinho e não criava caso com ninguém. E quando nós ganhamos o jogo no final do campeonato, todo mundo se abraçou gritando. Deixa eu só subir aqui. Viva o Estrela d'Alva Futebol Clube! Viva! Viva o Catapimba! Viva! Viva o Carlos Alberto! Viva! Então, o Carlos Alberto gritou: ei, pessoal, não me chamem de Carlos Alberto, podem me chamar de Caloca. Então, esse é o texto. E aí nós temos algumas questões de interpretação. Na questão de número 1, está perguntando quem é o protagonista, ou seja, o personagem principal dessa história. Então, você vai fazer a leitura, né? Se você já sabe, você escreve. Se não lembra, dá mais uma lida aqui. Pode aparecer de duas formas. O nome desse... Na aula,
Pode responder. Não pode dar a Pode resposta, fazer. tá? Aqui. Eu sei, mas já pode ir fazendo na aula, atividade? Pode ir fazendo. Só não vou ficar voltando, tá? Então, esse nome pode aparecer de duas formas, né? Questão de número 2. Quem narra, quem conta a história, participa dela? Então, quem está contando, está participando da história? É um narrador personagem ou é um narrador observador, que não está na história, ele só conta a história de alguém? Vamos lá para a questão de número 3. Carlos Alberto costumava fazer chantagem e impor condições para emprestar sua bola de couro. Comprove a afirmação com uma frase retirada do texto. Então, vocês... Espera só um pouquinho. Prof, Pode falar, Gi. pode pôr também alguma frase que apareça no texto, tipo de alguém falando ou dele mesmo? Talvez, não sei. É para colocar. É para colocar a frase do texto. Não é para você só explicar com as suas palavras. Confirme com a afirmação com uma frase retirada do texto. Então, você vai copiar uma frase do texto que confirma que ele fazia chantagens e impunha condições, então, para poder emprestar a bola. Tá? Qualquer uma, pode ser tipo uma fala de alguma pessoa falando? Isso, pode sim. Só lembra de colocar ali o travessão. Questão de número 4. Qual era a finalidade da reunião que Catapimba, o secretário do time, resolveu fazer? Por quê? Com que motivo? Por qual motivo que o Catapimba reuniu ali todo mundo, né? Para conversar. Por que ele fez isso? Então, volta lá no texto, dá uma lida. Qual era a finalidade? O porquê da reunião? Número 5. Qual era o nome do time? Teve gente da manhã que falou, Pro, não tô achando o nome do time. Tem sim o nome do time. Dá uma olhadinha lá, não tá assim, o nome do time era tal. Na história você vai ver ali que tem sim o nome do time. Número 6. Ao final, o time saiu campeão. Se Carlos Alberto... Nossa, tá passando uma revoada de arara aqui. Prof, Oi. a senhora poderia, por favor, tentar ativar a minha Eu não imagem? consigo, Ana. Só você que pode ativar sua câmera. Mas como você não está conseguindo, não tem problema. Você está conseguindo me ouvir? Eu ia responder aqui e acabei esquecendo. Sim. Tá, não tem problema então, tá? Porque a Pro não consegue abrir sua câmera. Deve ter sido a hora que você entrou, que talvez você não tenha clicado para entrar com a câmera ligada. Ah, tá. Tá bom? Então, na questão de número 6, está perguntando, está dizendo que o time saiu campeão, e aí está perguntando o seguinte, se o Carlos Alberto tivesse continuado com o mesmo comportamento de antes, você acha que o time sairia vitorioso? Então, nós vimos que o Carlos Alberto ele passou ali por 3 momentos, né? Num primeiro momento, ele se comportava de um jeito. Aí, ele brigou com todo mundo, ficou sozinho lá. Esse foi um segundo momento da história. Ficou ali sozinho. E aí, de repente, ele quis voltar e ser amigo de todos. E mudou completamente o seu comportamento. Se ele tivesse continuado com o mesmo comportamento de antes, de fazer chantagem, de ficar recolhendo a bola cada vez que não fazia o jeito, as coisas não saíam do jeito que ele queria, será que o time sairia vitorioso? Sim ou não? Se sim, por que que sim? Se não, por que que não? Questão de número 7. Você vai relacionar, então, as ações à reação do personagem. Então, o juiz marca a falta, Catapimba faz uma reunião para resolver o problema, Caloca se arrepende e pede para voltar ao time, e o time conquista a vitória no campeonato. Então, Caloca retira-se do time, isolando-se dos colegas. Quando? Qual foi
Aqui nós temos as ações, e aí depois que o juiz marca a falta, o que aconteceu? Né? Quais dessas reações aconteceram? O juiz marcou falta e o Caloca se retirou do time, e todos se abraçaram e gritaram viva, ou o Caloca gritou assim, não jogo mais, daqui minha bola, ou os colegas receberam o Caloca de volta ao time. Então, vai relacionar essas ações aqui de cima à sua próxima, né, o próximo acontecimento, de acordo com as frases que estão aqui abaixo. Número 8. Então, como eu expliquei para vocês, a história, ela passou ali por 3 momentos, o Caloca, né? Então, num primeiro momento, ele estava ali encrenqueiro, só ele. Se eu ficar falando, vou dar a resposta. Mas ele estava num momento em que as coisas tinham que ser do jeito dele. Aí, ele brigou com todo mundo, ficou lá sozinho. E depois, ele acabou voltando, né? Sendo recebido de volta ao time. E aí, ele teve um momento totalmente... um comportamento totalmente diferente. Então, o primeiro momento, ele era como? Ele era solitário, ele era briguento, ele era cooperativo. Todas as palavras que representam o Caloca no primeiro momento da história, vocês vão colocar ali número 1. Tudo que representa o Caloca no segundo momento da história, vocês vão colocar número 2, que é onde ele ficou sozinho. Né? E tudo que aconteceu depois que ele voltou para o time, a mudança de comportamento, vai colocar número 3, que é o terceiro momento do Caloca. Número 9, completar as frases caracterizando os substantivos com adjetivos. Esses adjetivos vocês vão colocar a critério de vocês. Então, eram crianças, o quê? Você vai dar uma característica para essas crianças. Coloquei o lápis sobre a mesinha. Então, como que era esse lápis? Você pode falar a cor, você pode falar o tamanho, você pode falar o formato, pode falar qualquer coisa, né? Dar um adjetivo, uma característica, então, para esse lápis. A cidade estava então você vai dar 2 características para essa cidade. Ou seja, vai escrever 2 adjetivos. Animais mamam quando pequeno. Como que é chamado os animais que mamam quando são pequenos, né? Aqui nesse caso já vai ter uma palavra específica. Vocês já estudaram isso. As classificações dos animais, né? Como que é chamado os animais que mamam? Inclusive é parecido com a palavra mama. Mamar, né? Helena é uma menina com determinada característica. Já seu irmão é com uma outra característica. Então, você vai escrever característica para esses substantivos. Questão de número 10. Nós temos aqui a locução adjetiva, de boi. Vou até grifar aqui, se vocês quiserem grifar aí também pode ser. Detrás da noite, por mar, de cão. De cão, ou de boi, vai ser carne de boi, é um canino, noturno, bovino. Aqui tá bem fácil, né, gente? Essa 10 aqui tá quase dada. E aí, escrever na questão de número 11 as locuções adjetivas, correspondente aí ao adjetivo destacado. Aqui eu não destaquei também, então destaca aí, passa uma linha. Noturna, qual seria a locução adjetiva? Ou seja, a junção de 2 palavras que representa noturna. Quem tiver com dificuldade nesse, tem ali o slide que a professora mandou no grupo. Tem para vocês ai meu Deus, como que fala? Tem a lista de locuções adjetivas e os seus adjetivos correspondentes. Então, noturnas. Invernal, fala sobre o quê? Clima invernal. Uma carinha angelical, é a carinha de quê? Escova capilar, é escova de quê? Osso canino, é osso o quê? Hotel campestre, é hotel o quê? Então, esse aqui também tá bem facinho, não está difícil
Deixa eu só olhar aqui. Isso mesmo, Giovana. Coloca assim, porque é tudo, tá? Pro, na hora de escrever a locução adjetiva, tem que escrever a frase? Não, só a locução adjetiva Tem que- mesmo, Ah, tá. tá? Questão de número 12, complete as frases com tem sem acento ou tem com acento. Quando que eu uso tem sem acento e quando que eu uso tem com acento? Então, a falta de manutenção dos carros tem dificultado o transporte das cargas. Esse tem é com ou é sem acento? Quem tiver com dificuldade, dá uma voltadinha lá na página 17 da apostila, tá? Anota aí, ó, página 17. E aí você já vai conseguir fazer, se não estiver lembrando, dá uma lidinha lá. Mas tem a ver com singular e plural. Eles têm contribuído muito para o sucesso da empresa. Então, tem com acento ou tem sem acento? Nossa invenção tem melhorado a qualidade de vida de muitas pessoas. Tem com acento ou tem sem acento? Ana Maria tem motivos para se preocupar com o filho doente. Tem com acento ou tem sem acento? Os criminosos já têm processos por crimes anteriores. Com ou sem acento? Então, vocês vão completar aqui, ok? Se não tiver lembrando quando que eu uso tem sem acento, tem com acento, vai lá na página 17. Vem, vem e vem. Aqui, página 18 e slide, tá? Professora, eu tô com uma dúvida. Só um pouquinho, Gi, deixa eu terminar de explicar tudo. Aí eu vou abrir para cada um tirar a sua dúvida, tá bom? Então, na questão de número 13, você vai completar ali com vem, vem ou vem com acento. E aí você vai marcar aqui, né, a ordem correta dessas palavras, vai usar essas 3 palavras nessa frase, mas tem que assinalar a que está na ordem correta. Então, ele vem se sentindo mal há muito, já avisou aos pais que não vem motivos para levá-lo ao médico. Mesmo assim, eles vêm acompanhando o menino com muita atenção. Então, aqui, vocês vão assinalar qual dessas alternativas aqui que vai completar corretamente na ordem que aparece as palavras vem, sem acento, com acento e com 2 Es, ok? Então, essa é a explicação da atividade avaliativa de português. Acredito que todos vão ter bastante facilidade para fazer, dificuldade não. Facilidade para fazer. E aí, agora eu vou fazer o plantão de tira dúvidas, tá? Aí vou interromper a gravação.